ordenados para a vida eterna. Este é o tema do devocional aqui de hoje. Se você está nos acompanhando pela primeira vez, eu sou o pastor Guilherme e deixo aqui desde já o meu abraço fraternal a você que nos acompanha aqui, a você que participa conosco aqui hoje pela primeira vez, aos que diariamente estão conosco acompanhando tanto em vídeo como em áudio a essas publicações. Também deixo a você aqui o meu abraço fraternal, a minha gratidão pela sua audiência, por você compartilhar, por você levar adiante essas palavras, né? Sabemos que isso tem ajudado algumas pessoas, algumas famílias, e louvado seja Deus por essas verdades, né? Atos capítulo 13, versículo 48 é a nossa meditação de hoje. A Bíblia diz assim: e os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Que coisa boa, irmão, é você ver isto, que você foi chamado para poder viver isto, viver o evangelho que te conduzirá à vida eterna. Talvez você diga, como assim chamado para isso? Olha, nem todos conseguem ver Cristo como Ele é. Não se trata de uma dificuldade física no âmbito natural, mas no sentido espiritual dessa colocação. Muitos têm a Bíblia em casa e ela está aberta num canto da casa, porém ainda assim eles nunca conseguiram ver realmente quem Jesus é. E neste ver eu estou dizendo sobre crer em quem Ele é. Nunca conseguiram ter a dimensão exata de quem é este único e suficiente Salvador da minha alma e da sua alma. Nunca conseguiram ter a real dimensão disso. Eles imaginam um Jesus visionário, um Jesus empreendedor, um Jesus que curas, mas que não faz mais tal coisa. Sempre ele está fracionado na mente das pessoas. Mas aqueles que foram chamados e ordenados para a vida eterna, eles se regozijam com cada ação do Senhor Jesus em suas vidas. O irmão Branham, na mensagem A Rainha de Sabá, nós estamos falando dela aqui nesses últimos dias, ele pregou isso aqui nessa mensagem, no dia 19 de janeiro de 1961, esse título. E ele veio ali e disse assim, olha, Jesus, quando ele estava ali pregando, falando do seu evangelho, ensinando as pessoas, milhares deles não conseguiram crer no que Jesus estava falando. Eles ouviam, eles viam sinais, eles viam maravilhas sendo feitas diante dos seus olhos, mas eles não conseguiam crer que aquilo era a verdade. Não foram chamados para seguir aquela mensagem. Por mais que aquela mensagem aparecesse diante deles, por mais que aquela mensagem brilhasse como ouro diante deles, eles não viam valor nos sermões de Jesus, não viam valor nas ações que ele fazia. Muitos o tinham como um arruaceiro, muitos o tinham como um perturbador da ordem social, mas ele era o eterno Deus andando aqui entre nós. E é difícil, se Deus não abrir o teu entendimento, se Deus não abrir o coração do homem, da mulher, ele pensa que Jesus é apenas um método, um filósofo, um pensador contemporâneo, alguma coisa assim. Ele não consegue ver a dimensão real de quem ele é. E aí ele veio e disse assim, eles estavam tentando fazer parecer algo que ele não era. Ele havia estado nas suas cidades realizando milagres, mostrando sinal messiânico ao povo, mas constatamos que aqueles que foram ordenados para a vida, esses viram quem ele era, esses vieram, esses seguiram a ele. Como a escritura de João diz, né, se chegarmos aqui, vamos mencionar ela também ali na frente. João diz assim, olha, escrevendo ali, falando acerca de Jesus e mencionando as ovelhas dele, elas reconhecem a sua voz.
O Senhor Jesus dizendo isso no livro de João: as minhas ovelhas, elas sabem, elas conhecem a minha voz. Quem é Jesus para as ovelhas dele? É o bom pastor. É assim que ele é para mim e para você, que não sabemos guiar-nos sozinho neste mundo. Nós precisamos de um pastor. Quem é o pastor da minha vida e da sua vida? É Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele cuida de nós, nós reconhecemos a sua voz. Por isso você obedece a Bíblia, por isso você ama estar na casa de Deus, por isso você ama ter comunhão com o Senhor, por isso você ama durante o dia cantar ao lado os seus hinos, você ama ensaiar para cantar os seus louvores, porque tudo isso te traz a atmosfera daquele bom pastor ao seu redor. Então aqueles que não foram ordenados à vida não viram. Eles olhavam para Jesus e por mais que Jesus estivesse fazendo coisas incríveis, ressuscitando mortos, que é algo assim, eu já mencionei isso aqui algumas vezes, né? E eu gosto sempre de repetir, porque é algo assim que você não consegue hoje, você que crê, você não consegue mentalizar a dificuldade daquelas pessoas. Imagine você, vamos fazer aqui um quadro e pensar nisso. Vamos imaginar que você morasse lá naqueles dias, que você conhecesse a família de Lázaro, que você fosse íntimo deles, conhecido deles, vizinhos de quarteirão deles, por assim dizer. E aí você soubesse, olha, ele está doente, é mesmo, aí depois passasse no outro dia, olha, ele morreu. E aí você vai lá e vê toda a preparação, e o vê sendo colocado ali no sepulcro, e você vê as suas irmãs chorando, e você se despede ali, como fazemos ainda hoje, né? Com respeito por aqueles que partiram, e respeito às famílias, na verdade, né? E aí você volta para casa, e aí você descobre, olha, o pastor dele, o Senhor Jesus, nem veio aqui no velório dele. E aí depois de 4 dias você descobre, olha, ele chegou aí. Ele chegou, ele quer ir lá ver o túmulo de Lázaro. E de repente aquele homem que você esteve lá, você o viu adoecer, você o viu morrer, você o viu ser sepultado naquele sepulcro ali, e de repente você fica sabendo, olha, Jesus parou diante daquele lugar, chamou a Lázaro e Lázaro ressuscitou. E você talvez não conseguiria crer naquilo, mas de repente ele passa na frente da sua casa. Olha que cena, irmão. Como não crer numa coisa dessa? Você esteve lá, viu, e isso foi a realidade de muitas pessoas. Sabe que milagres grandiosos foram feitos diante deles. Cegos nasceram naquela condição, de repente estavam enxergando. E ainda assim, não, isso deve ser um truque, isso deve ser uma enganação, isso deve ser alguma coisa que ele combinou com alguém. Não conseguiam ver que aquilo era Deus realizando sinais e maravilhas, e que ninguém podia fazer aquilo a não ser o próprio Messias. Os sinais messiânicos ele expôs ele quando veio aqui, mas se não nasceu para ver aquilo, pode chover milagres, pode acontecer na família inteira, em cada canto da família. Se aquela família não nasceu para ver Cristo, elas nunca conseguirão se render a Ele completamente. Vão pensar, isso foi sorte. Ou talvez é aquele remédio que ele estava tomando, que daí fez melhor, e agora não quer dizer que foi a oração. Sempre haverá uma incredulidade para aqueles que não foram chamados para ver a Deus. Não consegue enxergar, não consegue compreender a mensagem de Deus para a era final, não consegue compreender a santidade que Ele exige para o tempo final. Não, isso aí foi lá para trás, isso é usos e costumes, isso é isso, sempre há uma coisa sendo acrescentada, porque não conseguem tomá-lo em sua palavra. Então ele diz assim, quem não conseguiu ver ele, né, aqueles que não foram ordenados à vida, não viram, e o Evangelho cega aqueles que não estão dispostos a aceitá-lo, e dá visão àqueles que estão dispostos a aceitá-lo. É o mesmo Evangelho que abre o teu entendimento, é o mesmo Evangelho que cega o entendimento dos demais, sempre foi dessa maneira. O mesmo Evangelho que fazia Pedro, João, Tiago, os demais discípulos amarem a Cristo,
era o mesmo evangelho que fazia com que fariseus, saduceus odiassem a Cristo. Era o mesmo evangelho. Ele não pregava uma coisa aqui, uma outra diferente ali para classes diferentes. Olha, essa turma aqui é mais nova, então eu vou falar de um jeito descolado para eles, sabe? Essa turma aqui já é mais da pauleira, né? Então eu vou fazer um evangelho mais assim para eles. Não, era o mesmo evangelho. É o mesmo evangelho, é a mesma coisa, é a mesma palavra. Só temos um Deus, é uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Não existe uma outra coisa, é uma só palavra. A palavra que salva o idoso, salva a criança, salva o jovem, salva o adolescente. Ela é tão poderosa que ela abrange qualquer área da nossa vida. É esta palavra. Agora, eles não conseguiam crer. E ao não crer na palavra, não receber a palavra cega, é o efeito contrário. Você não quer Cristo na sua vida, aquilo vai gerar em você um bloqueio. E aí você vê as pessoas que hoje têm rejeitado a Cristo, eles acreditam que estão vivendo suas melhores vidas. Eles acreditam que a sociedade tem lhes dado o melhor, que eles estão vivendo dos avanços da ciência, e cada dia, eu digo sempre isso aqui, cada dia há um expert novo no assunto. Há alguém que sabe mais da Bíblia do que o outro, há alguém que conhece mais do mercado financeiro do que o outro, há alguém que sabe uma receita melhor do que o outro, há alguém que conhece como enriquecer mais do que qualquer outro método já provado pelo homem no mundo. Sempre haverá esses espertalhões aparecendo, enganando as pessoas e levando muitos e muitos a segui-los, sabe? Tomando essas pessoas e as levando a uma cegueira, a uma profundidade perigosa. E Cristo, irmão, a profundidade que Cristo traz para o homem e a mulher que o segue, que o obedece, olha, não é perigosa de perder a vida, não. Quanto mais você se aprofunda em Deus, mais desta vida eterna é jorrada sobre você, é colocado sobre você. Você não perde vivendo uma vida para Deus. O salmista vem no Salmo 23 e diz, olha, Ele quer te guiar a pastos verdejantes, a águas tranquilas, Ele quer trazer refrigério para a sua alma. É isto que Ele quer fazer, é isso que Ele faz quando você compreende que a sua vida é ser uma ovelha de Deus. Sabe, é ouvi-lo, como ele diz aqui em São João, capítulo 10, versículo 5 e também versículo 27, Jesus havia convencido completamente cada crente que cria nele. Ele convenceu completamente cada crente que cria nele. Não foi com debates infundáveis, não, a sua palavra, o seu chamado aos discípulos foi suficiente, não foi coisas profundas. Ei, o que você está fazendo? Estou pescando. Deixe as redes, vem cá e me siga. Sabe, poucas palavras e aquilo revolucionou vidas, porque a voz de Jesus, quando chegou no coração daqueles discípulos, não foi uma voz estranha, esquisita. Ah, como assim vou te seguir? Não, como assim? Não é isso. Mas aquela voz soou amigável, soou próxima, soou íntima para eles. E vou dizer, a voz de Cristo tem no coração eleito este mesmo efeito, é uma voz doce, suave, sabe? Essa voz de Cristo tem este efeito na nossa vida. Você não sabe o que é mais amanhecer, você não sabe mais o que é passar um dia sem ler a palavra, é a voz dele para nós hoje. Você abre a sua Bíblia e lê, meu Deus, aquilo, você sente-se abraçado pela palavra. Você toma a sua mensagem para ler, você se sente abraçado, você sente Deus conversando com você. Tantos outros bons livros cristãos, tantos outros louvores cantados na inspiração certa, que falam com você numa intensidade que você sente, é Deus conversando comigo, é Deus me abraçando nessa hora, é Deus me ajudando. E olha, irmão, Ele trabalha com você como você sendo um instrumento dele. Ele usa a sua vida para realizar a perfeita vontade dele, que é dimensionar, levar adiante este ide, lá de São Mateus, lá. Olha, ide por todo mundo,
fale deste evangelho, leve adiante, porque ainda há uns aqui e ali que foram ordenados a ouvir e que estão esperando que essa palavra de boas novas que chegou até você, chegue até eles também. Talvez quando você terminar aqui este momento conosco, você possa refletir mais profundamente sobre isso, sabe? E convidar as pessoas que estão aí ao teu redor para ir na igreja onde você congrega aí. Convide-os para ir, talvez é através de você que mais um desses ordenados para a vida ouvirão do Evangelho, aceitarão a Cristo como seu único e suficiente Salvador e mudarão as suas vidas. Olha, irmão, eu espero que Deus possa te usar neste glorioso propósito, que não há um propósito melhor. Você pode conquistar coisas boas aqui nesta vida, ganhar coisas maravilhosas, carros, casas, conquistar posição social, uma posição melhor no teu emprego, tudo isso tem o seu lugar, tem a sua valentia, sua valia, melhor dizendo, mas que coisa maravilhosa é você poder chegar um dia diante da face dele e poder dizer, olha, eu trouxe aqui algumas coisas, alguns frutos lá da terra também, de algumas almas que eu pude ajudar e dizer acerca do que o Senhor fez, e eles mudaram suas vidas. Pense, eu gosto sempre de usar assim a expressão, é um currículo seu, um currículo favorável. Você trabalhou para ele aqui, você se importou pela causa dele aqui, você quis que outros também conhecessem o que você conheceu. Você está procurando, e é a missão de cada um de nós, procurar através dos convites, através do compartilhamento de um devocional como esse, de outros bons cultos que temos aí, cultos domésticos, né? O pastor Mauro faz aí, outros bons pastores também ao redor da nação que fazem trabalhos incríveis, maravilhosos. Talvez ao você compartilhar um deles, o culto aí da sua igreja, quando você compartilha com alguém, com um familiar, com um conhecido seu, imagine você saber, olha, através daquele link que eu mandei, daquele culto que eu enviei, uma alma veio a Cristo. Que coisa maravilhosa, que gratidão, irmão, é isso. Que maravilha poder saber que você ajudou a transformar uma família, sabe, para melhor, a conduzi-los a algo melhor. Não há um sentimento maior do que esse. Pense bem nisso, irmãos. Há muitos outros. Você foi alcançado. Você é um desses ordenados para a vida eterna. Mas pense, você agora também, uma vez que chegou, uma vez que está dentro deste barco, está na hora de você ajudar outros também a tomarem posição nesta embarcação. Amém? Vamos parar por aqui, vamos meditar, vamos orar nesta hora, baseados nisso que nós meditamos aqui. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esta tão grande oportunidade que o Senhor nos dá de falarmos a esta audiência e principalmente, Pai, de fazer com que esse evangelho chegasse até nós. Pai bendito, não temos como te agradecer. Hoje não imaginamos nossa vida longe do Senhor. Sentimos prazer de ouvir a sua palavra. Sentimos prazer de meditar no teu evangelho. Sentimos prazer de dedicar um tempo à tua palavra, Senhor. E eu creio, ó Deus bendito, que tudo que o Senhor tem dado a nós, Pai, está produzindo um efeito grandioso dentro de nós. Não temos rejeitado a sua palavra, não a temos ignorado, mas temos crido em cada verdade do Senhor. Fomos chamados para isso, Pai, queremos cumprir com exatidão o propósito que o Senhor colocou em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a dia após dia amar mais e mais a Tua palavra e a sermos verdadeiras luzes do Evangelho nesta geração perversa, corrompida, sombria, Senhor, que sejamos realmente uma lâmpada acesa nesses dias. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro e entrego a minha vida, Senhor, em Tuas mãos e a vida de todos estes em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.